Começando mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano e com a humanidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, porque vários programas a gente sempre traz psicólogos, profissionais da saúde, para discutir a dimensão do psíquico, o psiquismo. Mas muito antes dos profissionais da saúde se atentarem ao psiquismo, psicólogos, psiquiatras, por exemplo, a filosofia, já no mundo clássico, já na antiguidade clássica, trabalhava a questão da angústia, a questão da tristeza, o sentido da existência. E sobre isso, hoje nós temos aqui, para falar sobre isso, nós temos um filósofo e professor, o Thiago Bessa, que é filósofo, é professor e é músico, né, Thiago? Isso. Bom, um salve para o pessoal, telespectador, para o Léo. Eu trabalho com filosofia já há quase 20 anos, E realmente essa questão da psique, que é uma palavra grega que remete tanto à alma quanto à mente, coisa que até mais ou menos a idade moderna não tinha sido tão bem resolvida, a confusão. Na verdade não é uma confusão, mas você se referir à alma e à mente da mesma maneira. É uma questão já bem antiga, talvez anterior até à Grécia Antiga, no momento em que os gregos começaram a inventar e a elaborar seus mitos, para explicar o mundo. Isso já era um tema que se desdobrava na Europa, e talvez em outras civilizações também. Então, por exemplo, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, também conhecidos como filósofos da natureza, eles tratavam, por exemplo, de buscar na interpretação do que está ao nosso redor, os fenômenos da natureza, por exemplo, até as relações interpessoais, de um modo mais racional, e menos se referindo ao mitológico, ao mítico, ao extraordinário, ao até religioso para eles também. Então, quando eles buscam, por exemplo, uma noção de ser, o substantivo ser, o que é o ser, que é uma pergunta muito obscura para a grande massa das pessoas, porque parece uma pergunta muito vaga, e isso dificulta a comunicação entre a filosofia e as pessoas de modo geral. Eles já questionavam o que deve ser pensado, o que pode ser pensado, o que pode ser dito. Então, alguns pensadores vão para o lado do materialismo, não o materialismo vulgar, do apego à matéria, mas o materialismo que tenta explicar o mundo dizendo que tudo é matéria e, portanto, tudo muda, nada permanece igual a si mesmo. Então, nós devemos nos acostumar com essa mudança, com o que é passageiro. No momento em que você acaba de emitir uma frase, ela já é passada. Outros pensadores, por exemplo, o Parmênides de Eleia, ele já vai para um lado contrário. Nós estamos inseridos num mundo material, num mundo físico, mutável, etc. Mas nós temos que buscar um conhecimento mais elevado que esse. Nós podemos observar vários objetos que são semelhantes entre si, mas essa semelhança acaba formando uma noção na nossa mente, uma noção que acaba gerando um conceito, e esse conceito não é material, e ele não pode mudar, porque senão você deixa de poder identificar um objeto. Na linha de raciocínio do Parmênides, exatamente. Agora, Thiago, você falou uma coisa interessante, você falou duas coisas aí que eu quero linkar. Que às vezes as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, tem algumas questões que ela acha estranho discutir como se fossem indiscutíveis, como se fossem absolutas, naturais, como se não fosse objeto de uma possibilidade de questionamento. Por exemplo, discutir o que é o ser. Aí, se você for para o meio da rua e perguntar para qualquer passante o que é ser, o ser é o ser, O ser é a pessoa. Não, mas o que é o ser? Acho que eles perguntariam que pergunta é essa. Que pergunta é essa? Mas, o ser é o ser, É uma questão. Aí, mais à frente, você falou sobre conceito, Parmênides trabalhando um conceito, E nós, psicólogos, recebemos nos nossos consultórios, muitas vezes, pessoas que realmente não foram habituadas a questionarem, a se questionar, a refletir, a pensar sobre todas as coisas. Às vezes pensam só sobre seus sentimentos, refletem só sobre alguma questão mais elementar, mas com muita dificuldade. E a filosofia tem por essência isso, Trabalhar o questionamento, a reflexão, a discussão. Só que nós vemos uma sociedade que não favorece isso, Thiago? Que as pessoas não são estimuladas a pensar assim. Eu acho que o grande entrave, um dos grandes entraves, para a população poder ter um pouco mais de acesso à crítica, são os próprios intelectuais, que às vezes se fazem muito obscuros. No afã de explicar uma coisa, acabam que a palavra explicare, do latim, é desdobrar. Então,
ao invés de desdobrar um conceito para que as pessoas entendam de modo mais claro, eles tornam esse conceito mais obscuro. E aí afastam o conhecimento, a intelectualidade do senso comum. Né? O senso comum não é o errado, o senso comum não é o incorreto. Mas o senso comum, ele cria alguns obstáculos para que a gente possa interpretar o mundo de um modo mais amplo. Né? Hoje está na moda a palavra holístico, né? De um modo mais abrangente. Eu acho que tornar mais claro para a população, né, temas filosóficos, mostrando para as pessoas que eles estão muito mais ligados ao nosso dia a dia do que a gente pensa, sim. Eles não são assim, algo tão abstrato que eu não possa compreender, é uma tarefa nossa enquanto filósofo, enquanto professor. Mas é triste ver, né, alguns filósofos, alguns intelectuais, tornando isso mais obscuro, como se fosse algo inalcançável. Certo? Sim. Ou às vezes muito prolixo, ou num grau de abstração, né, que a pessoa não consegue enxergar a relação direta entre a abstração intelectualizada num grau elevado e o dia a dia. E muitas vezes eu tenho certeza que a pessoa se encontra em dilemas éticos, mas não sabe que a filosofia, por exemplo, trata profundamente de dilemas e de ética. Certo, exatamente. Então, depois que o Parmênides discute essa questão do conceito, né, enquanto algo que eu formo na minha mente e que tem que servir para me referir, para que eu me refira a outras, as coisas materiais, né? Aparece um tempo depois o Platão, que tenta resolver esse problema, vamos colocar dessa maneira, né? Colocando aquilo que o Heráclito de Éfeso dizia como sendo mutável no nosso plano de vivência material, né? Que ele chama de mundo dos sentidos, o plano sensível. Né? E aquilo que é modelo, que eu uso mentalmente para identificar coisas, e que eu deveria buscar como um conhecimento verdadeiro, e não ficar preso ao que é aparente, ao que é ilusório, né? Ele chama de mundo inteligível, mundo das ideias, que só pode ser alcançado pelo raciocínio. Então veja, a filosofia ela é um conhecimento, um conjunto de saberes que tem que ser crítico, questionador. Essa é a base da filosofia. E que vai além dessa aparência. Né? Isso, uma coisa que me incomoda, né? Pelo menos enquanto, não só porque eu sou professor, porque eu estudei filosofia, né, na Universidade Federal aqui, mas uma coisa que me incomoda é essa preguiça, né, essa aversão das pessoas a pensar de modo crítico. Então você falou que alguns assuntos são tabu, né, não podem ser discutidos. Né, numa mesa de boteco, por exemplo, a gente costuma falar que futebol e religião não se discutem. E pelo contrário, né? Tudo se discute. Tudo se discute, né? Então, por exemplo, as pessoas têm terminado relações de amizade, até familiares, por causa de questões políticas, religiosas. Ah, mas peraí. Então, no segundo bloco, eu quero que você explore bem essa questão. Porque nós acabamos de passar por um processo eleitoral político denso e pesado e realmente aconteceu muita tragédia nesse sentido, né? De desavenças. Voltamos logo falando sobre a filosofia e a contribuição dela para a humanidade. Continuando, fale mais sobre isso dessa semana com o Thiago Bessa, que é filósofo e professor, ajudando todo mundo a pensar. Vou lançar uma pergunta para ele agora. Thiago, tem assunto que não se discute? Então, isso é uma questão interessante, porque essa pergunta é objetiva e a resposta objetiva talvez seja não. Não há assunto que não se discute. Mas aí a gente tem que também observar a questão subjetiva dessa pergunta, né? O que eu quero discutir ou não quero discutir. Então, a gente estava falando há pouco sobre essa certa preguiça, né, essa certa falta de boa vontade em se discutir, aí a gente vai para o lado da subjetividade. Né? As pessoas não têm tido vontade, não têm se proposto a discutir certos assuntos. E quando elas se propõem, elas o fazem de uma maneira muito estanque, muito preconceituosa, usando o que ela acha saber como modelo certo e o outro, que pensa diferente de mim, não sabe nada. Né? Elas não conseguem reconhecer a própria limitação. Né? O filósofo Sócrates, né, que não deixou nenhuma obra escrita, mas foi relatado por alguns pensadores, como o próprio Platão, que eu já citei anteriormente, ele partia sempre do pressuposto nos seus diálogos, né, de que ele não sabia nada, de que ele reconhecia isso. A famosa frase, o sei que nada sei, que é uma frase que pode ser encarada como até um quê de humildade, né? Ao conversar com alguém, eu reconheço que eu tenho uma limitação e mesmo que eu saiba de algum assunto, eu pergunto para aquela outra pessoa como se eu não soubesse. Né? Então, nós passamos por um processo eleitoral, né? Agora, há poucos meses, e que no Brasil talvez tenha sido mais marcante, porque gerou
assim, inflamou as mentes dos eleitores de uma maneira que a gente, eu acho que nunca tinha visto no Brasil, né? Mas de uma população que ainda não sabe ir às urnas, de uma população que ainda não sabe refletir e perceber nas propagandas políticas aquilo que é aparência, aquilo que muda, que te engana, e aquilo que deveria ser conceito, e que é o que deveria governar um país, né? Então, quando a gente tem preguiça de discutir, quando a gente tem uma má vontade de sentar na mesa de um bar, mesmo que seja para se divertir, e querer terminar um assunto, encerrar o assunto, dizendo, olha, isso aí não vamos discutir, porque senão a gente vai brigar, isso faz com que a gente se prenda à aparência. E aí nós acabamos nos contentando com pílulas de informação de um canal de televisão que tenta noticiar o que ocorreu no dia todo, em 20 minutos, meia hora, sem levar o seu telespectador a olhar aquilo de uma maneira crítica, questionadora, que é o que a gente propõe dentro da filosofia, né? Se contenta em ler manchete de jornal, sem sequer buscar informações sobre aquele jornal, a fidedignidade daquela notícia. Sim. Se aquele jornal aquele jornal é parcial ou não, se aquela emissora de televisão é parcial ou não, né? E aí a gente acaba criando uma grande guerra civil virtual, vamos dizer assim, né? Nas redes sociais, as pessoas se atacando, as pessoas respondendo também a ataques, né? Eu mesmo, na rede social, às vezes, quando eu vejo uma postagem assim, muito absurda, eu comento, né? E tento, da minha maneira, certo ou errado, o leitor que julgue, né? Mas criar naquele que está lendo o meu comentário uma curiosidade. Peraí, será que esse ponto de vista também é possível? Né? Então, eu acho que a educação no Brasil tem essa tarefa, né? Nós, educadores, temos uma tarefa de criar dentro da sala de aula, desde a infância até a adolescência, no ensino superior, um ambiente em que as pessoas possam criticar e não apenas aceitar o que é dito. Uma cultura, né, do questionamento, exatamente, da reflexão, e não o questionamento pelo questionamento, mas a prática da construção e da desconstrução de possibilidades intelectuais, né, paradigmáticas, né, modelos. Porque eu acho que uma coisa bonita com a qual a filosofia contribui é a ideia e a visão de que todos os saberes e todos os conceitos, eles na verdade são construções. E que com o passar do tempo, mudança de contexto histórico, surgimento de novas perspectivas, né, formas de se avaliar, não é, Thiago? Certo. A realidade, o que nós chamamos de realidade é uma visão sobre a realidade, sempre, a princípio. A realidade acaba sendo, para cada indivíduo, aquilo que afeta, né, e aquilo que, o modo como ele é afetado, né, como ele acha que foi afetado. Então, quando a gente se propõe a não discutir um tema, ou a falar qualquer coisa sem nenhuma consideração anterior, uma ponderação se aquilo é pertinente ou não, a gente acaba falando, como o senso comum diz, pelos cotovelos, né? Então, tem um pensador da antiguidade, né, do século I depois de Cristo, o Plutarco, que viveu na Grécia, mas ele acabou virando um cidadão romano depois. Ele escreveu um texto muito bacana chamado Sobre a Tagarelice, né, sobre o falar demais. Que não é só o falar demais, é o falar sem um método. Esse livro aqui. Isso, então eu trouxe até aqui um livro, né, que é da editora Lande, sobre a Tagarelice e outros textos, né, em que ele também discute a questão dos males da alma. Quais são os piores males, do corpo ou os da alma? Porque na época dele já existia uma arte chamada medicina, que conseguia, à maneira da época, com a tecnologia que existia, curar os males do corpo. Mas ele afirma nesse texto, que está no final desse livro, são apenas 12 páginas, 13 páginas, que os piores males são os da alma. Lembrando que no começo da minha fala, né, eu disse que alma e mente se confundem enquanto conceito na Grécia Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna também. Ou seja, são remetidas pela mesma palavra, psique. Né? Ou seja, não é de hoje que a humanidade se preocupa com as questões psíquicas, né? Aí alma, mente, psique. Isso. Mas nós fizemos um caminho, em certa medida, de desvalorização dessa subjetividade da alma, do psiquismo, e muita valorização do orgânico, do físico, do concreto, né? Que remete novamente à dificuldade, à discussão que você está fazendo, da dificuldade dos homens de saírem do concreto e partirem para o simbólico, para o reflexivo. Isso, sim. Você falou da palavra realidade, né?
nós costumamos nos referir à palavra realidade como aquilo que está ao meu redor, eu posso ver, tocar, né? Aí a gente começa às vezes a falar uma frase assim, não, na realidade, como se fosse na verdade, né? E assim, naturalmente, a realidade, ela não é só o que é concreto, só o que é material. O real é o que nós pensamos, né? Também é o real, né? Aquilo que não é concreto, físico, que não é mutável, que não é enganoso, também é o real. E o real, ele muitas vezes não pode ser visto nem tocado. E a gente só consegue compreender isso que a gente chama de real depois de muita ponderação, de muito questionamento, de muito raciocínio, que é justamente o que as massas, mundialmente falando, hoje em dia, não são levadas a fazer. Não são incentivadas e isso pode até gerar adoecimento. Mas depois do intervalo a gente volta falando mais sobre isso. Voltamos já. O Thiago Bessa, que é filósofo e professor, está nos ajudando a pensar como a filosofia pode, né, oxigenar as relações humanas, oxigenar o próprio psiquismo do ser humano. Porque eu falei antes do intervalo que a não indução ao pensamento, a não cultura, né, do pensamento, pode gerar adoecimento. Sim. Adoecimento individual e adoecimento coletivo. A gente vive no mundo hoje adoecido. Exato. Então, o adoecimento, né? Existe uma palavra que é usada no mundo clínico, né, na medicina, na psicologia, que é a patologia, né? Que aí, como eu estava falando do Plutarco, né, as doenças do corpo e da alma. Então, essa palavra patologia, que vem do latim pathos, né, que é afetações, né? Então, as coisas podem nos afetar fisicamente, podem nos afetar mentalmente também. E a filosofia ela passou por um período muito grande, né, de sistemas filosóficos, né? E que começou a ser criticado na passagem da modernidade para a idade contemporânea, século XVIII, século XIX. E aí tem um pensador dinamarquês, né? Houve um pensador dinamarquês do século XIX que viveu na Dinamarca e viveu na Alemanha. O nome dele é Søren Kierkegaard, né? Ele traz um elemento novo para a filosofia. Ele começa a criticar, por exemplo, os sistemas filosóficos alemães, né? Por exemplo, do Hegel, né? Pensador que ele questionou bastante, porque ele pensava que outros assuntos deveriam ser tratados na filosofia. Por exemplo, nós, a todo momento, e aí assim, até essa fala serve muito para os adolescentes, né, que é o público com o qual eu trabalho, eles vivem momentos muito, muito intensos de fazer escolhas, né? E isso marca muito a adolescência de todo mundo, e depois a vida adulta também é marcada pelas escolhas. Parece que a gente até fica um pouco mais, apesar de mais experiente, a gente fica até um pouco mais fraco para fazer escolha, para mudar o rumo da vida, né, ou algo que o valha. E quando ele fala de fazer escolhas, né, é uma noção simples, porque o que é fazer escolha? É você se apegar a algo, sabendo que isso tem um preço, abandonar outras coisas. Então, quando você tem uma, duas, três opções, e tem que escolher uma só, o pior não é você se apegar a uma só, é você ter que eliminar as outras. Isso causa um sentimento que só o ser humano é capaz de ter, pelo menos que a gente, até onde se sabe, né? É um sentimento que as pessoas confundem com outras coisas, mas ele é ligado intimamente à escolha, que é o sentimento de angústia. Que é o título do livro também. Isso, tem uma obra do Kierkegaard chamada O Conceito de Angústia, foi editado no Brasil pela editora Vozes, facilmente encontrado aí na internet. É um livro muito, muito, muito rico. E quando você se propõe a falar sobre um conceito, então você tem que abranger tudo que esse conceito traz, né, de positivo e negativo. A angústia é um sentimento que a gente não gosta de sentir, porque é um sentimento pesado, um sentimento que maltrata, né, a nossa psique, né, e isso nos faz adoecer. E se você tem uma massa de pessoas que não gosta de criticar, justamente porque não aprendeu a criticar, esse adoecimento, essa patologia da alma, ela é mais agravada quando nós nos referimos à escolha e à angústia, né? As pessoas passam a não conseguir mais lidar com esse sentimento e elas não querem mais fazer escolhas. Elas se blindam às opções que elas têm para escolher. E aí elas deixam para o mundo. Aí vem aquelas frases, né? Tinha que ser assim, né? O acaso vai me proteger, como aquela banda, né, antiga banda de rock, que não sei se pode ser chamada assim mais, os Titãs, escreveram há pouco tempo. Né? Deixar a vida me levar. Isso, né? Deixar a vida me levar. Então,
não sei se essa palavra diz, mas é uma desresponsabilização por aquilo que é seu, fazer a sua escolha. E é compreensível no mundo de hoje, porque, como você estava colocando, fazer escolhas significa também abrir mão de algo. Sim. E no mundo de hoje, em que nós temos infinitas novas possibilidades, ou seja, infinitas novas possibilidades de escolha, as pessoas realmente estão perdendo a capacidade de escolher. Exatamente. Em detrimento de outras. Isso. E aí não estão fazendo escolhas, estão vivendo sob o peso da angústia. E um resultado disso, né, nessa atualidade em que nós nos deparamos com a tecnologia de comunicação cada vez mais avançada no sentido técnico, porque no sentido humano ela está cada vez mais fazendo com que nós fiquemos reclusos em casa. O resultado disso que nós estamos falando é justamente você usar, por exemplo, a rede social, né, os recursos de telefone, o WhatsApp, algo do tipo, para ficar cada vez mais recluso, para nos comunicarmos com outras pessoas à distância. Eu me deparei com uma cena há pouco tempo. Eu estava num bar aqui de Berlândia e com amigos, né? E na mesa do lado havia 4 amigos, né, que também estavam lá, aparentemente para se divertir. E, no entanto, eles passaram praticamente todo o tempo que eu tive lá, e eles também, não que eu estivesse reparando, mas aquilo me chamou atenção, né, no momento. Eles passaram praticamente todo o tempo mexendo cada um no seu aparelho celular, ou num tablet, tinha um que estava com um tablet, sem se comunicar entre eles. Né? Eu brinco até, eu desconfio até que eles estavam se comunicando entre eles, só que virtualmente. Mas eles estavam fazendo a escolha de se comunicarem com quem estava longe. Isso. E abrindo mão dessa comunicação real. Isso aí, assim, o meu argumento ele vai no sentido de dizer o seguinte, que quando a gente acaba abrindo mão de fazer escolhas, uma das coisas que vem junto com isso é abrir mão de se relacionar com as pessoas. Né? É um medo de se relacionar, ou de amizade, ou amorosamente falando, que a gente tem perdido a coragem de encarar isso. Né? Então as relações interpessoais têm ficado cada vez mais distantes, apesar de aparentemente próximas. Ao você falar sobre isso, me veio a possibilidade de ideia de talvez essas pessoas que a gente vê cada vez mais comum em bares, sentados, mas não se comunicando entre si, mas se comunicando virtualmente, Sim. Talvez estejam achando que estão fazendo todas as escolhas. Escolho me comunicar com quem está longe e escolho estar presente aqui. Uhum. Só que, na verdade, acaba não está presente concretamente aqui, nem presente concretamente na relação real, né? Sim. Nem virtual, nem na real. Sim. E aí todo mundo está percebendo o afastamento das pessoas. Isso. E a ampliação das angústias e a explosão das depressões, como a Organização Mundial de Saúde tem apontado. Eu não sou da área da psicologia, mas assim, esse medo, né, essa recusa de se relacionar fisicamente com alguém, né, interpessoalmente com alguém, ela talvez seja o preço que se paga por esse medo, né, para você pensar que não tem esse medo. Parece que o escrever, né, numa tela de celular ou no computador para alguém te encoraja. Você tem mais coragem de falar para uma pessoa quando você não está diante dela, né, o que antigamente era feito com papel e caneta, o lápis, do que quando você está diante dela. Então, é uma coragem que parece que existe para encobrir esse medo de se relacionar pessoalmente com alguém. E aí é mais um exemplo de como nós estamos nos perdendo na superficialidade e na ilusão de muitas escolhas. Só que isso daria pano para a manga e eu te convido a voltar a falar mais conosco. Sim, claro. Sobre esses assuntos, porque a gente acabou de ter a prova de como a filosofia perspassa e pode contribuir com todas as discussões humanas. Sim. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado também, Léo. Só para concluir, né, deixar um recado para as pessoas que eventualmente vão assistir o programa. É muito interessante a gente procurar o significado das palavras, não só no dicionário, mas a raiz de onde ela veio, que ela significa de verdade. Filosofia, né, que vem de filia, filos, e de sofia, significa amor pela sabedoria. Né? Eu acho que não dá para amar o saber se você não procura esse saber de modo questionador, de modo crítico. E se você procura um saber que é só aparente, que é só pílula, que vai te trazer um prazer momentâneo, quase que um hedonismo. E fragmentado, né? Isso. Então eu convido as pessoas a procurar fontes de informação um pouco mais fidedignas, menos parciais, né, e questionar um pouco mais a realidade que vive. Esse é o nosso papel. Obrigado por ter estendido isso a todos os telespectadores, Thiago. Um abraço a todos, um abraço, Léo, muito obrigado.
Agradeço também a sua audiência, visite o canal da gente, compartilhe os nossos programas e também fica o meu agradecimento ao Instituto Intelecto de Desenvolvimento Humano, que é parceiro do Fale Mais Sobre Isso, de hoje para sempre. Até a próxima semana, um grande abraço.